Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido que sempre nos acompanham através das páginas da Bíblia, nessa viagem fantástica. Eu sou o Fábio e estou aqui no propósito de te ajudar nessa viagem, te conduzindo aí através do texto bíblico, com muita teologia, muito ensinamento bíblico aqui, é um toque aí no seu celular. A gente tem mais de 20 anos nessa caminhada que tem ensinado e aprendido e continuo tentando entender o texto bíblico com a ajuda do Espírito de Deus, e a gente está aqui compartilhando tudo isso de forma gratuita para você, até o dia que Deus nos dê graça. Então a gente hoje vai ver Marcos capítulo 6, vamos concluir o capítulo 6, chegamos ao final de mais um capítulo, parte 4, episódio número 465 e a 6ª temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos, tá bom? Você encontra aí as outras 5 temporadas, Gênesis, Levítico, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Você encontra tudo isso aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, aí, vários outros distribuidores. A gente tem ouvintes em mais de 14 países aí, né, para ser exato, 14 países, em 5 continentes. A gente tem bastante gente acompanhando esses estudos bíblicos aí. Tem sido uma bênção. Deus transforma vidas pelo poder da sua palavra. Eu acredito nisso, tenho experimentado isso e propago isso porque é aquilo que eu creio. Então vamos ver Cristo caminhando sobre o mar. Como que foi isso, hein? Que joia, aqui do versículo 45 ao 51 do capítulo 6, que você pode ler o capítulo 6 e encontrar todos os outros detalhes aí em todos os relatos aqui deste capítulo. Então esse milagre aqui de Cristo andando sobre o mar, ele não foi um presságio sem sentido, mas estava cheio de um significado espiritual, meus queridos. Os discípulos de Cristo, eles mandavam embora as pessoas famintas, mas o próprio Cristo também os manda embora quando estão muito satisfeitos. Olha os versículos 36 e 45. E a razão para despedir a multidão é apresentada lá em João, capítulo 6, versículo 15. Eles ficaram muito entusiasmados com o milagre, cujas repetições garantiriam o abastecimento de exércitos e o sucesso de uma revolução. Eles pensavam que Cristo havia vindo para fazer uma revolução, mas o reino dele era um outro reino e ninguém tinha entendido, nem os discípulos ainda. Por isso Cristo os mandou embora. Ele encheu de bens os famintos, mas despediu vazios os ricos. O filho pródigo, ele é bem-vindo quando chega em casa faminto e desamparado. Nós devemos ir a ele, reconhecendo o pecado, a fraqueza e não confiantes em nós mesmos. Cristo retirou-se das honras terrenas, ao passo que seus discípulos muitas vezes buscavam avidamente por isso. Nosso Senhor, ele obrigou seus discípulos a irem embora, pois eles evidentemente estavam relutantes em fazê-lo. Era para o bem deles. Eles corriam o risco de serem infectados, isso se já não estivessem infectados com aquele espírito do povo ali. Para eles, parecia que a tão esperada realeza de seu Senhor estava ao alcance. Esperavam um reino visível. Mas pela segunda vez ele resistiu à tentação. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. E para eles ele respondeu da forma mais inesperada a oração: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cristo nos deixou um exemplo de oração secreta e fervorosa. Ele estava sozinho com Deus no final daquele dia emocionante, de tantas emoções. A quietude do entardecer também nos chama a oração secreta. O nosso Senhor renovou sua força
e dela saiu para o conflito e a vitória. Orai a vosso Pai que está em secreto. Cristo muitas vezes está fora da nossa vista, da nossa visão, mas nós nunca estamos fora da vista dele, ele sempre nos vê. Às vezes nós somos deixados para trabalhar nas trevas, sem a presença percebida de Cristo. Ele nos deixa sozinhos por um tempo para que possamos sentir a nossa necessidade dele. Embora o vento possa ser contrário a nós, é um vento bom se finalmente nos aproximar do nosso Senhor, do nosso Salvador. Foi por volta da 4ª vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã, que Jesus veio. E as horas haviam sido tão longas e cansativas desde que iniciaram a viagem que deviam estar perdendo rapidamente a esperança e a coragem. A hora mais escura, ela é um pouquinho antes do amanhecer e do raiar do sol. Se nossa força é insuficiente para nos trazer até Ele, a sua força é suficiente para nos trazer, para trazer Ele até nós. Foi assim quando Ele redimiu o mundo. Ele veio à terra porque não podíamos subir ao céu. É assim nossas ocasiões especiais de necessidade. Ele às vezes vem para a nossa libertação de maneiras inesperadas, andando sobre o mar. Jesus havia ido embora. Os discípulos estavam no meio do lago, em meio a um mar tempestuoso. É uma imagem de uma experiência de vida. Na solidão, muitas vezes, nós afundamos na fraqueza. Às vezes nós temos sido valentes na irmandade sob a influência contagiosa de poderosos, mas às vezes se encontramos desanimados. Eles não podiam ver Cristo. Esses homens ainda deveriam aprender, na linguagem de um deles, a acreditar no Salvador, embora agora não vejamos. Eles viram Jesus passar e ficaram apavorados porque pensaram que fosse um fantasma. O medo involuntário na presença do sobrenatural é o sintoma de nossa natureza fraca e dependente. Quando Jesus apareceu como Jesus, ele expulsou todo o medo. Quando ele passou para o claro escuro da percepção, ficando como se estivesse em uma região intermediária ali entre a terra e o céu, como aqui no lago, como no Monte da Transfiguração, o terror caiu sobre suas almas. Modificado pela inteligência, purificado da superstição, o medo se transforma naquela reverência que é o tom básico do sentimento religioso, um temor que leva à adoração e não um medo que conduz à fuga da presença de Deus. Atrás da tempestade está seu rosto sorridente. A voz do Consolador e Salvador do homem fala da terrível aparição do lago. Assim, das cenas mais místicas da natureza, da tempestade, avalanches alpinas, a elevação montanhosa do mar, de todas as mudanças e turbulências humanas na história, fala uma voz clara, calma e silenciosa. Se apenas ouvirmos assim que saudou Elias, tenha coragem, sou eu, filho do homem, eu te amo, descanse em mim, fique em paz. Existem 2 milagres de Nosso Senhor que têm uma grande semelhança entre si e ao mesmo tempo uma considerável diferença. Uma delas é registrada nessa passagem aqui, chamada de Jesus, ele anda sobre o mar, e a outra que se distingue pelo nome de acalmar a tempestade. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, você encontra nos episódios anteriores aí. Ao comparar os dois, nós descobrimos que as circunstâncias dos discípulos eram muito piores e sua angústia muito maior no momento mencionado nessa passagem aqui do que naquela ocasião anterior. Combinando as palavras dos 3 evangelistas que descrevem aquele antigo milagre, não podemos deixar de ficar impressionados com a natureza excessivamente gráfica dessa descrição, e isso em tão poucas palavras. Nós somos de fato levados a vê-lo
como se o todo transpirasse diante dos nossos olhos, tão verdadeiramente pictórico é o recital. A primeira tempestade repentina, sua gravidade, sua rápida descida sobre o lago, a agitação que se seguiu, as ondas enquanto continuavam varrendo o convés da pequena embarcação, seu começo a se encher de água, o perigo em que os passageiros se encontravam enquanto Jesus permanecia o tempo todo dormindo profundamente na parte traseira do navio em um travesseiro. Em seguida segue o alarme dos discípulos, o apelo 2 vezes repetido de Mestre, Mestre, evidenciando a sua apreensão, terror, seu grito ansioso por ajuda instantânea na sua atual situação perecível, condição. A tranquila dignidade e autocontrole do Salvador, sua repreensão da tempestade. Ou talvez possamos considerar a primeira palavra como um comando para o mar e a última para o vento, como se ele ordenasse que o rugido da água se calasse e o ruivo do vento se acalmasse. Enquanto a palavra importa literalmente, enquanto imperativo aqui do perfeito da palavra implica que o trabalho foi instantâneo, concluindo assim que a palavra foi pronunciada. A calma que se seguiu foi tão grande, em proporção quanto à tempestade. A gente pode ver a brancura da espuma ali, que agora restava sozinha da tempestade nas águas tranquilas. Todos esses incidentes não são tanto narrados quanto exibidos. Pode-se acrescentar como uma circunstância interessante nas respectivas descrições dos evangelistas Marcos e Mateus, que enquanto o primeiro, no seu estilo mais gráfico ali, pictórico, usual de descrição, representa as ondas como lançando ou batendo, ou realmente jogando-se no navio para que ele estivesse enchendo. E o último descreve o barco como coberto com as ondas. Portanto, foi inferido com razão que o ponto de vista de Mateus, ele era claramente de um dos outros navios que, segundo nos dizem, acompanhados e dos quais ele viu as ondas se escondendo fora de vista. O barco em que o Salvador foi, enquanto Marcos, ou melhor, Pedro, de cujos lábios ele tinha descrição, estava evidentemente no mesmo barco com Nosso Senhor, e de dentro do navio ele observou as ondas subindo contra seus lados e enchendo-a de água. Tais tempestades repentinas e perigosas ainda ocorrem com frequência ali naquele pequeno lago. O melhor comentário sobre toda essa comoção física e a melhor explicação da natureza e causa, bem como da cena desse milagre, pode ser encontradas no livro do escritor chamado Thompson, The Land and the Book. Lá, após a notícia de uma tempestade que ele havia testemunhado nesse lago, encontramos o seguinte relato. Para entender as causas dessas tempestades repentinas e violentas, devemos lembrar que o lago está abaixo, 180 metros abaixo do oceano, que os vastos planaltos se elevam a uma grande altura, estendendo-se para trás e subindo para o nevado Monte Hermon, que os cursos de água cortaram ravinas profundas e desfiladeiros selvagens, convergindo para a cabeceira desse lago, e que estes agem como gigantescos funis para atrair os ventos frios das montanhas. Jesus ainda é o mesmo Salvador, o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente. Tende bom ânimo, ele disse. Essas palavras, embora dirigidas aos discípulos, aqueles primeiros discípulos, essas palavras elas ecoam através dos séculos, ao longo dos séculos, e ainda trazem conforto aos discípulos de hoje. Neles, Cristo se dirige a você, leitor, a você, ouvinte, e a mim. E ele diz a todo seguidor fiel: meus olhos estão em ti. Tem estado em ti até agora. Estará em ti até o fim. Você pode ter certeza.
de que eu nunca falharei, de que eu nunca te abandonarei. Nunca, jamais. Se nós estamos em circunstâncias de perigo e dor, o Salvador dá a mesma ordem para a gente. Tenha bom ânimo. Então você pega essa palavra e você olha para ele e você vê ele dizendo: olha, eu venci o mundo. Nós estamos flutuando no mar da vida, meus queridos. Nosso barco é frágil, o vento é forte, a tempestade é assustadora. O mar está furioso e a gente é jogado em suas águas, mas Jesus está acima de todos, Ele olha para todos e salvará por meio de todos, porque Ele é capaz de salvar ao máximo todos os que vêm a Deus por intermédio dele. Uma calma sucede à tempestade. Quando tudo está tempestuoso ao redor, quando tudo está escuro por dentro, um pensamento feliz nos ocorre. Um raio de luz celestial brilha sobre nós e um vislumbre de conforto divino vem para nos animar. Jesus vem de uma maneira que não pode ser mal interpretado, porque ele diz: sou eu. Você não precisa ter medo. Os ventos diminuíram e as águas baixaram. Senão eles irão diminuir e as águas irão baixar. Sou eu, diz Jesus. Jesus diz: sou eu. Em outras palavras, aquele remédio que provou ser tão eficaz derivou sua eficácia de mim. Foi eu direcionado a isso. Aqueles amigos que foram tão gentis, no dia do seu problema, foram movidos à simpatia por mim. Foi eu. Foi eu que os instiguei, foi eu que coloquei no coração deles, foi eu que coloquei. Foi eu no seu caminho. Enquanto alguns confiam em cavalos e outros em carros, nós faremos menção do nome do Senhor. Assim, tudo que acontece, meu querido, com você, Jesus participa. Em toda a variedade de mudanças e cenas e condições e circunstâncias, aquela maravilhosa cooperação de todas as coisas para o nosso bem é feita pelo nosso Senhor, nosso Salvador. Nas coisas dolorosas, nas agradáveis, nas alturas e profundezas, nos altos e baixos, nas alegrias e nas tristezas, nós temos a certeza do poder e da presença do Salvador. Ele está nos conduzindo através de tudo para a boa terra distante. Jesus está conosco o tempo todo. Você pode sentir a presença real dele aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast. De dia, de noite, no carro, seja lá onde for, você pode sentir que Jesus está conosco o tempo todo. Quando a hora de nossa partida está próxima, quando o último conflito se aproxima, quando a escuridão da morte está começando a nos envolver, quando estamos passando pelo vale escuro da sombra da morte, o mesmo amigo está ao nosso lado. A mesma mão amiga está em nosso ombro. A mesma voz carinhosa, ela soa nos nossos ouvidos, é a voz de Jesus, aquela mesma voz ali que disse aos discípulos, dizendo: sou eu. A morte é minha ministra, minha mensageira. Ela não pode fazer mal a você. Eu removi seu ferrão. Minha vara e meu cajado irão consolá-lo. Através de mim você será mais do que vencedor e poderá desafiar até a própria morte, dizer: ó morte, onde está teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Este Deus é o nosso Deus. Para todo sempre Ele será nosso guia até, antes, durante, sobre ou após a morte. Tá bom? A gente se encontra no próximo episódio para a gente meditar um pouquinho no capítulo 7.
Que Jesus abençoe sua vida. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.